Glória a Deus. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para os meus irmãos. Nós estamos aqui pelo canal Pastor Sandro Gomes, com 2 S no final. A nossa intenção é transmitir a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos e que você possa dar seu like, que você possa dar seu joinha, se inscrever no canal e nos incentivar a estudarmos mais a palavra de Deus. Hoje eu quero fazer esse vídeo baseado numa parábola de Jesus, uma parábola profética que se encontra em Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Então eu quero enfatizar aí sobre essa parábola. E eu quero dar como título para nosso estudo hoje, os mensageiros da meia-noite. A parábola das 10 virgens é uma profecia que aponta para o fim da última era da igreja na terra. O Senhor Jesus, depois de uma série de parábolas proféticas em Mateus 25, versículo de 1 a 35, entre essas 7 parábolas, o Senhor Jesus explicou 2, a do semeador, a do trigo e do joio. Mas em todas elas, Jesus usa o termo reino dos céus, tá? Ele usa o termo reino do céu em todas elas, que significa a igreja ou o seu corpo. Nós temos as referências em Efésios, capítulo 5, 24 a 27, Colossenses 1, versículo 18. Ele habita em nós, 1 Coríntios 6, 19 e 1 Coríntios 3, 16. João, capítulo 14, versículo 24. E novamente o Senhor Jesus fala por parábola acerca da igreja. Mas aqui em Mateus 25, ele está se referindo à última era ou tempo da sua igreja no mundo. Ele usa no céu a igreja. Desde o primeiro século da era apostólica até hoje, passou por 7 eras. Isso foi revelado em João na ilha de Pátimo, Apocalipse capítulo 1, versículo 9 ao versículo 11, representada pelas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Cada uma, profeticamente, passou uma era representando a igreja universal. Observação: não era uma denominação. Quando chegamos na igreja de Laodiceia, entramos no modelo da igreja na terra, a igreja morta, apóstata, rica, humana, cega, pobre e nua. Voltando à parábola das virgens, nós encontramos o termo no sentido espiritual, à meia-noite. Subentende sobre o caos que o mundo estará mergulhado, no sentido espiritual. O apóstolo Paulo descreveu pelo Espírito Santo esse tempo. Veja 1 Timóteo capítulo 4, de 1 a 3, 2 Timóteo 3, de 1 a 4 e ainda 2 Timóteo 4, 1 a 5. 2 Pedro também, 2, de 1 a 3, Pedro também enfatiza sobre esse assunto, e ainda 2 de Pedro 3, de 1 a 3. Judas, versículo 10 a 19, também fala sobre isso. O mundo mergulhado na meia-noite espiritual. Densas trevas, o apóstolo João falou que o mundo jaz no maligno, 1 de João 5, 19. É notável que a profecia fala que todas são virgens, todas tinham lâmpadas, todas receberam o convite para o casamento, todas tinham
tinham azeite, todas cochilaram, todas dormiram. A única diferença foi que 5 eram prudentes e 5 loucas. As prudentes levaram azeite em reserva, mas as loucas não tinham azeite em reserva. O Senhor Jesus usa o termo tardando o esposo, tosquenejaram e dormiram. Romanos capítulo 13, versículo 1, 1 de Tessalonicenses 5, versículo 6, fala sobre o sono, e esse sono é espiritual. A igreja da última era, representada na parábola das 10 virgens de Mateus 25, e para a igreja de Laodiceia também, Apocalipse 3, versículo 14 em diante, dormiu e se descuidou-se da palavra, abandonando os ensinamentos, uma observação, abandonando os ensinamentos dos apóstolos. Na profecia de Mateus, capítulo 25, versículo 6, diz: à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. Está se referindo aqui ao arrebatamento, está se referindo à vinda de Jesus. Aqui está falando da segunda vinda de Cristo para arrebatar a sua igreja fidedigna. João 14, de 1 a 3, fala sobre essa promessa, e temos também Paulo abordando em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 8, falando também sobre esta promessa e esse assunto do arrebatamento. O clamor são os sinais dos tempos que estão aí, né? Todos os sinais em evidência, claro, evidente para todos nós. E também a mensagem, o Espírito Santo falando a mensagem da palavra, o Espírito Santo comunicando principalmente à igreja acerca desse momento aguardado pelo povo de Deus, que é o arrebatamento, que está aí sendo representado pela parábola profética das 10 virgens. A parábola profética fala sobre 5 virgens prudentes que levaram azeite. O azeite representa o Espírito Santo em reserva. Isso indica a restauração de parte da igreja. Veja Apocalipse capítulo 3, 18 a 19 e 20. E Atos também, capítulo 3, versículo 21, vai falar sobre a restauração de todas as coisas. Vamos definir alguns símbolos nessa parábola. Por exemplo, o esposo é Cristo, Apocalipse 19, 7. As virgens representam a esposa, a igreja, 2 Coríntios 11, 3. As lâmpadas, a vida espiritual, Provérbio 20, 27 e 1 Coríntios 2, 11. O azeite é o Espírito Santo, Êxodo 27, 20. As virgens prudentes é uma grande porcentagem no mundo que estarão cheias do Espírito Santo, obedecendo os ensinamentos da palavra de Deus e do verdadeiro Evangelho. Efésios 5,18 vai falar sobre ser cheio do Espírito Santo. É a questão das virgens prudentes, procurando se encher do Espírito Santo para esse momento. Que momento é esse? O momento do arrebatamento. Então só vai ser arrebatado aqueles que verdadeiramente estiver sob o domínio total, completo do Espírito Santo nesse mundo. Aqueles que estiverem cheios do Espírito Santo. E para isso há a necessidade de obediência. João 14, 15, melhor dizendo, você encontra Lucas 6,46, Atos 5, 29, Tiago 1, 22, Hebreus 5, 8 a 9, Romanos 5, 20, 1 de Pedro 1, 14, 1 de João 5, 3. Todas essas referências vai falar sobre a obediência à verdade, obediência à palavra
As loucas, no caso, é uma grande porcentagem também da igreja, que não procuraram ter uma vida cheia do Espírito Santo. Antes, porém, viveram desperdiçando o seu tempo com as coisas que perecem. Não viveram em santidade e nem viveram em obediência ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. São as loucas. 1 Pedro 1,15. João 17,17, 2 Coríntios 7,1, 1 Tessalonicenses 4,7, Efésios 5,3, Hebreus 12,14. Portanto, a mensagem é essa: vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Versículo 13 do capítulo de Mateus 25. Então está aí, meus irmãos, esse pequeno estudo sobre a parábola da igreja, tá? Que ali está abordando o Senhor Jesus acerca da sua vinda e acerca dos que vão subir e dos que vão ficar. A Bíblia enfatiza claramente que as que estavam preparadas, abriu-se a porta e entraram para as pontas do cordeiro. E chegando as que foram comprar, encontrar a porta fechada e batendo na porta, abra-nos. Ouviu-se uma voz de lá de dentro dizer: não vos conheço. Então, aqui tem uma porcentagem da parte da igreja que vai subir e a parte da igreja que vai ficar. A parte que vai subir é aquela que, curado, negar a si mesmo, tomando a sua cruz em obediência à palavra do Evangelho, se enchendo do Espírito Santo, trazendo consigo o azeite em reserva para manter a sua lâmpada acesa, e as 5 virgens loucas que não se preocuparam com esse detalhe importante, né, de viver na presença de Deus nessa caminhada gloriosa. Então está aí, e eu repito para finalizar, tá? Que o Senhor falou para vigiar, pois nós não sabemos o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir, né? Tem muitos lugares aí que estão pregando e estão ensinando só a conquistar coisas materiais, só conquistar bens materiais, só conquistar cura, isso e aquilo outro. Mas nós precisamos entender que a nossa pátria está no céu, onde vem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O propósito é esse, é de ser salvo, é de subir no arrebatamento, é de ir para o céu. Não ter um céu aqui na terra, mas sim o céu que está nos aguardando lá em cima, aonde o Senhor se encontra. Que Deus te abençoe, tá bom? Procure ouvir o verdadeiro ensinamento da palavra de Deus. E a minha oração é que, em nome de Jesus, o Espírito Santo abra o teu entendimento e que você entenda verdadeiramente a vontade de Deus, o santo evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E muito cuidado, minha irmã, meu irmão, você que está ouvindo esse vídeo, muito cuidado com o que você tem aprendido ou com o que você está ouvindo, tá bom? Eu deixo aí